Neste exato momento, a comitiva brasileira que viajou para a China está retornando ao Brasil. Só que a turbulência entre os integrantes começou muito antes aí desse voo. Você tem acompanhado aqui com a gente o vazamento de uma conversa que o presidente Lula e a primeira Janja tiveram com o presidente chinês Xi Jinping sobre regulamentação de redes sociais, provocou um tremendo mal-estar. Lula defendeu a esposa e chamou a atenção de integrantes do governo que podem ter divulgado o assunto sigiloso. Eu queria pedir para o senhor comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping, dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estavam só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que o ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, que sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, nesse mundo digital. É isso que aconteceu. Nada mais do que isso. Eu não sei por que alguém achou que isso era novidade e foi falar para a imprensa. Não sei, sinceramente eu não sei. Mas de qualquer forma, já saiu. Então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela entende mais de rede digital do que eu. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Natuza Neri. Natuza, olá. Bom fim de tarde. Obrigado sempre pela presença. Gerson Camarote e Fernando Gabeira aqui com a gente sempre também. Muito obrigado e um ótimo fim de tarde a vocês. Natuza, a gente percebeu nitidamente o quanto essa questão deixou o presidente contrariado e irritado. Eu te pergunto, ele está voltando para casa com essa mesma comitiva, trincou um pouco a confiança dele nas pessoas próximas a ele durante essa viagem à China? Sem dúvida nenhuma. Agora, tem alguns pontos aqui para a gente tratar. O primeiro é que todos nós aqui somos jornalistas e apuramos o poder, qualquer que seja ele. E as coisas vazam. Tem 3, vazam. Às vezes tem 2 e vazam. Né? Então, isso acontece em toda a corte desde que o mundo é mundo. Desde que corte é corte. Desde que corte é corte. E o nosso papel é de apurar o que está acontecendo, o que se passou numa reunião, quem disse o quê, em que circunstância, como foi a reação dos presentes, enfim, trabalho clássico da imprensa. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2, Janja não é uma cidadã de segunda classe. Nem ela, nem absolutamente ninguém. Isso precisa ficar bem assentado para a gente focar naquilo que importa. Um outro ponto,
o presidente da República tem razão que é preciso fazer algo em relação à regulamentação das redes sociais, dentro de muita responsabilidade, dentro de muita cautela. Outro ponto importante, Janja Rosângela Lula da Silva tem direito a ter a opinião que ela quiser e a dispor essas opiniões. O que nós avaliamos aqui é a conveniência de se fazer algo fora do protocolo. E eu vou fazer uma proposta aqui, para a gente tirar a Janja de cena e colocar um outro personagem. Vamos supor que Lula ou qualquer outro presidente da República levasse o seu filho, o primeiro filho, filho mais velho, para uma reunião de suma importância em que o presidente da República trouxe quase 30 bilhões em investimentos, uma reunião, uma visita presidencial sobre a qual o próprio titular, o próprio representante do Brasil, estava orgulhoso dela por ter trazido investimentos para o Brasil. Portanto, uma reunião que rendeu, uma visita que rendeu bons frutos. Imagina a situação em que esse filho, que ele não tem cargo, ele tem uma relação com o presidente da República, familiar, e numa reunião em que não está prevista a fala de ninguém, ele levanta e faz uma ponderação sobre rede social, ainda que essa ponderação estivesse fazendo o diagnóstico correto, porque a gente sabe que as redes sociais não têm nenhum tipo de regulamentação. Portanto, é terra de ninguém mesmo, e que as crianças brasileiras estão vulneráveis e que as mulheres brasileiras estão vulneráveis, exatamente como disse o presidente da República. Só que essa reunião, por ser tão importante, esse encontro por ser tão importante, cabe uma opinião de alguém que possa ali causar alguma fricção, algum incômodo na casa dos outros? Acho que o centro da discussão é essa. E o centro da discussão está, ele esconde também um outro ponto, e eu já falava isso aqui, vou repetir agora, que é uma percepção negativa da Janja dentro do governo. Porque essa reunião vaza, esse incômodo, isso inspira um incômodo de integrantes do governo, e essa não é a primeira vez, Trali. É porque sobre essa reunião o presidente ficou bastante incomodado, falou, defendeu o que é esperado, defendeu a sua própria esposa, mas não é de hoje que integrantes do governo se queixam do papel de Janja. E essa queixa tem diversas raízes, tá? Essa queixa tem raiz no machismo? Tem. Essa queixa tem raiz no incômodo de uma ultrapassagem de papel? Tem também. Essa queixa também vem do estilo Janja? Também. A própria ministra que saiu do governo, ministra das Mulheres, chegou a dizer que em algumas situações deixava de fazer cumprir demandas do Ministério para atender um pedido da Janja. Isso não significa que a Janja não tenha direito à opinião, à fala. Ela pode, é evidente que pode. Toda mulher, todo homem pode. Mas a questão não é essa. A questão era sobre a conveniência e se isso ajudava ou não o governo.